Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Aqui no 520 da Claro, 20 da Claro, 575 em todas as antenas parabólicas do Brasil. Vamos juntos até às 7h25, 7h30. Tem o jogo do Grêmio contra o Confiança, justamente para recuperar a confiança, né? O Grêmio precisa ganhar e, se possível, convencer. Porque se ganhar e não convencer, vai continuar a desconfiança sobre o técnico Luiz Castro, porque a tolerância está ou diminuindo ou terminando em relação aos dois técnicos. O técnico do Internacional inventou demais no domingo, tinha que ter ganho o jogo do Mirassol, mesmo que o Mirassol não seja trouxa, que é um time traiçoeiro, que a gente alertou aqui, tem um presidente que é o mesmo presidente há 31 anos. O homem foi delegado de Mirassol 44 anos e é prefeito há 6. Então o cara manda na cidade, ia dar certamente um incentivo para os caras reagirem e reagiram justamente na hora errada contra o Internacional. Grêmio e Internacional estão a apenas um ponto da zona da degola no Campeonato Brasileiro, mas hoje é outra competição. Hoje é a competição por vaga na Libertadores e por dinheiro. Dá alguma notoriedade, o Grêmio já ganhou 5 vezes, o Internacional ganhou uma, joga amanhã contra o Atlético. Até houve um quiprocó na chegada lá, não cumprimentaram os torcedores, e aí já deram uma desculpa meio que esfarrapada, dizendo que não viram, que não sentiram a presença do torcedor, que não foi por maldade. Enfim, essas coisas vão não crescendo quando não se consegue vitória, né? Aí vem tudo que é detalhezinho aflora. O Grêmio joga hoje com 2 volantes, 2 articuladores e 2 atacantes. Será que o homem vai ceder e vai colocar esse esquema em campo? E o Grêmio vai marcar mais, jogar mais, produzir mais. E tem até um contrassenso, Adalberto, Carlinha, que já estão aqui, em relação à comparação do Grêmio com o Internacional, né? Eu ouvi uma análise bem interessante. O Internacional alçou 50 bolas na área contra o Mirassol. Um negócio inacreditável, né? Bateu o recorde, né? Não sei se dos pontos corridos, mas dessa edição aí, com toda certeza. E o Grêmio não chega na área. O Grêmio é o contrário. Apesar que contra o Riestra, o Grêmio também fez chuveirinho, fez mais de 20, 23 ou 24 chuveirinhos também. Chuveirinho, ainda se você tem pelo menos um bom cabeceador, um zagueiro cabeceador, um atacante cabeceador, vá lá, que não é o caso do Internacional, que não tinha o mercado, que até é um cabeceador razoável nas 2 áreas. E o Alejandro entrou depois e também não conseguiu fazer grande coisa, que ele já fez no Vitória da Bahia. Em princípio, o Internacional deve dar minutagem aí para o Alejandro, né? São as palavras da nova geração, né? Minutagem, né? Atacar o espaço, essas coisas todas, primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, o cara vai se adaptando. Não sei. O que vocês acham que hoje tem espaço para zebra? Esses dias lá em Santiago, lá no Grenal, nós temos o nosso coordenador metodológico técnico lá, ele estava presente, daí a gente fez o gol no Grenal, daí ele começou pós-gol, mas que raio é pós-gol, né? Porque eu sempre estou inteirado de tudo, não estava sabendo o que era esse pós-gol. Daí ele falou que após fazer o gol, continua em cima na pressão do adversário, porque ele está desestabilizado, né? E aí, realmente, a gente fez mais 4 gols. Né? Olha que o Juventude joga antes que o Grêmio hoje, né? Sabe que esses jogos são traiçoeiros para o treinador. O Roger já está com bafo antes de desembarcar, né? E vai jogar contra o Juventude em casa. Esse é um jogo que cheira a zebra, né? Mas a pergunta que eu tinha feito era outra. Sim. O Alberto foi contar a história do pós-gol. Né? É que o pós-gol é o seguinte... termos novos, né? E o pós-gol é o seguinte, é para o cara não se emocionar, né? Se emociona, sobe no alambrado, vai lá, e ó, quando vê os caras já...
O Inter fez isso contra o Bahia na Libertadores da América. Sim. Os caras estavam se mesmo. fresqueando e a torcida lamentando quando veio gol do Vitinho. Né? No ano passado. Isso aí. Às vezes tira o camisa, esquece que tiraram a camisa, tem Isso. cartão. É. Meu Deus. Pô, o cartão... O que é o teu raciocínio? Daí eu acabei te cortando. Não. Agora eu vou pular para cá. Então tá. Tem espaço para zebra hoje nesse jogo do Grêmio? Vale a pena secar? Não vale? Tá com a camisa da goleira das meninas, né? Sim, tô, porque hoje tem jogo das gurias também, às 7 horas da noite. É camisa da goleira. É da goleira da goleira. Barbieri, inclusive um abraço para Barbieri, para Sol, para Sorriso e para Val. Vamos jogar daqui a pouquinho. Maravilhosa, sim, toda Contra- sorte lá para as gurias coloradas. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, um jogo muito difícil, Como é que tá mas o time feminino? o time, na tabela, É. em 10º lugar. 10º lugar nós estamos. Meio da tabela. Meio da tabela. Mas confio muito no jogo das gurias hoje. Quero agradecer o convite mais uma vez, Rec, é um prazer estar Eternamente aqui com convidada. vocês. A Carlinha, ela que se Adoro convida, tá aqui. viu? É, legal. não, adoro Ela tá ilumina aqui. o estúdio. Claro. Estúdio. Adoro. E sobre o jogo de hoje do Grêmio, eu vejo que hoje a dupla Grenal está muito parecida em relação jogador em campo. Pode ver que hoje, eu estava olhando aqui agora há pouco, tinha faixas, né? Hoje os torcedores do Grêmio pedindo garra dos jogadores, pedindo... Inclusive o jogador, o Carlos Vinícius, assumiu no último jogo, né? Que a culpa não era do técnico e sim do time. E é isso, acho que está faltando na dupla Grenal, é mais garra em campo, então... Acho que secar o time do Grêmio hoje não... Não vai gastar a tua energia. Não vou gastar minha energia, não. Vou assistir o jogo das gurias coloradas, saindo daqui, torcer para as gurias. Não vou secar o Grêmio, não, porque eu acho que eles estão numa fase ruim. Tem como melhorar, tem, mas não é do dia para a noite, não, e tá complicado. Acho que, minha opinião, não é só a parte técnica. Eu vejo muito pessoal ali... No Luiz Castro, mas acho que não é só a parte técnica, a gente precisa dos jogadores, assim como o Internacional. Eu não posso ter, eu vou falar agora do Inter, né? Eu não posso ter apenas um grupo de jogadores contratados no Internacional, eu preciso de um time. Então, eu vejo que muita gente só culpa o nosso técnico, mas eu preciso do time. E eu sei que o nosso time é o mesmo do ano passado, Rec, que o dia 7 de dezembro a gente estava rebaixado ali, até o finalzinho do jogo. Então, a gente não teve mudanças de peças, saíram peças que tinham um significado importante no clube, tá ali no time, e não teve uma reposição. Eu tenho segurança até com o meu goleiro, Rec. A gente não está numa... Assim, eu sei que o técnico é a parte ali que é fundamental para o Internacional alinhar, mas não dá para culpar só ele, não. Assim como eu também acho que o Grêmio também não dá para culpar só o técnico, não. Acho que é um conjunto ali que tá precisando melhorar na dupla Grenal. Eu sinto que tem mais defensores do Pesolano do que do Luiz Castro. Vocês acham que é pela qualidade ou pelo preço? Qualidade. Porque o preço do Luiz Castro, se mandar embora, 36 milhões. 36 milhões, é verdade. É E uma grana. E eu acho que a questão também, dá para ver que ele está tentando encontrar soluções ali, né? Tanto é que a opção... Claro, depois do resultado acontecido é fácil falar, né? Mas existe uma gama de análise de desempenho, de questões de estudo do adversário, de tudo, e até deles que conhecem o grupo, que dá autonomia para eles testarem mesmo o Bruno Gomes na esquerda, né? Sim. E eu faço muito relação, e a gente não vai acertar sempre, lá em Santiago também a gente estava disputando a Copa e resolveu trocar toda a equipe contra o Novo Hamburgo, porque tinha que poupar jogadores também, pela coisa. Foi uma estratégia que a gente teve, que a gente acreditou que mesmo assim poderia vencer, acabou não acontecendo. E isso acontece também no futebol profissional, né? Às vezes tu faz uma estratégia que não funciona, né? Exato. Olha, que eu estou vendo aqui a escalação do Grêmio. Em princípio, né? O Everton, Eu estava vendo isso agora. Pavon ou Marcos Rocha, Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel, Nardoni, Arthur e Meck. E ele vai continuar, acho, com os 3 atacantes: Enamorado, Amuso e Carlos Vinícius. Mas já vai sair a escalação oficial e a gente Meck está confirma jogando aqui. pelo meio? Meck de articulador. Que estava jogando com 3 volantes, aí tirou o Monsalve da concentração, tirou o Noriega, ficou fácil de acertar. E o Cássio foi o que melhor eu vi. Sempre há a pergunta, né? Por que botar o jogador técnico para a ponta, né? Até nós mesmos, inseridos no processo, lá com o direito, a gente fica se perguntando, e eu acho que o Cássio foi o melhor deu a resposta.
porque o MEC entrou bem lá contra o Juventude, naquela semifinal. E aí eu acho que tem um repórter, não me lembro qual o nome, que fez essa pergunta para ele e ele falou, né, que futebol hoje em dia exige que todo mundo marque, né? E invariavelmente treinadores, eles têm aquela questão de que o 10 não ajuda a marcar, né? Só que eu, no contraponto, eu vejo lá muita gente. O Gabriel Carvalho ajuda a marcar, o Alex ajuda a marcar, que tem perfis de 10, né? O Kempis ajuda a marcar, né? Então, acho que deve se arriscar esses atletas assim pelo meio, né? Adalberto e Carlinha, uma situação que está marcando aí pelas críticas e reiteradas críticas até, a história da altura. Que tu pode ter 1 ou 2 baixinhos no time, mas que o Inter tem baixinho demais. Na base, qual é a concepção? Porque é onde tudo nasce. A culpa é tua, Adalberto. Baixinho. Tu fica aprovando os baixinhos lá. E casualmente era algo que a gente estava discutindo esses dias, né? Porque até vamos ver ali, retroagir para um passado recente ali, que foi do Grossi, né? O Grossi, ele tinha um perfil de atleta por posição, né? Mas a gente ainda estava no estágio de apostar no jogador mais técnico, né? Mais franzino, né? Acho que isso nos daria jogadores mais técnicos. Aí tu pode fazer a leitura de talvez segmentar um ponto só. De repente, melhor formar jogadores mais técnicos e buscar, entre aspas, os brucutus fora, depois contratando, né? Mas, eu acho que hoje não impede um jogador forte, né? Um jogador alto de também não ser técnico, né? Ou de ele poder dar equilíbrio para os jogadores técnicos poderem atuar, né? E hoje eu vejo muito, e aí voltando até a questão do Grossi, eu via muita estrutura dele ali no juvenil com atletas de idade de 2007, nascidos em 2007, né? Eu cheguei a ter um meio campo lá uma vez com Gabriel Carvalho, Iago Noal e Alex. E o volante, que é o que mais era prejudicado, entre aspas, assim, que sofria mais a marcação, era o Luiz Otávio, né? Então tinha uma concepção de jogo baseada nisso, né? E agora eu vejo um novo momento que a gente conseguiu dar equilíbrio às categorias, né? Inclusive com os mais altos, né? Até o relato, nós fomos jogar contra o Avaí, eu acho, pelo Campeonato Brasileiro, não, pela Copa do Brasil, não, pela Copa Sul. E aí estamos lá numa palestra, daí saímos bem no ambiente onde tem a parte do refeitório. E nisso um senhorzinho me para, daí pergunta, o que é isso aí, um time de vôlei? Daí, não, isso aí é o juvenil do Inter e tem alguns que têm 16 anos, né? Só que o que a gente faz lá, a gente tem um equilíbrio, mudou muito a postura do pé na bola, né? Mas também não se isenta de ter os jogadores de menor porte. Um dos exemplos que estavam me perguntando antes, até do Paulo Ricardo, né? Um deles, né? Sim. Não é um jogador alto, mas também que tem habilidade, né? Pois esse jogador tem que ter muito zelo. Né? A gente preserva um equilíbrio, assim, dentro das posições, assim. Eu sou muito fã de ter uma biotipia, eu acho que até, uma vez eu falei no programa aqui, eu acho que até, claro que a ideia seria de vir de baixo para cima, né? Mas eu já vejo que talvez a gente precisa de um debate sério sobre o futebol, assim, e se tratando de Inter, a gente talvez criar um perfil de jogador para trazer, né? Não ficar muito na mão do treinador que é esse jogador, porque amanhã o treinador sai fora e aí Adalberto, fica com... A Carlinha aí, que também pensa muito futebol e tal, acho que o clube devia fazer tipo um seminário com todos os funcionários envolvidos com o futebol, né? Não vai botar do administrativo, porque daí é outro departamento, aí pode ser outro seminário. Né? Como conduzir, como fazer arrecadar, isso aí é outra coisa, aí cada um no seu departamento. Mas no futebol, ouvir todos. Um mestre de cerimônia, a Carlinha vai lá e apresenta o seminário, chega lá, olha aqui, vamos colocar tudo a pratos limpos. Como é que é? Vamos lá, vamos pegar o time de 75 para a estatura. Podemos pegar o de 92, podemos pegar o de 2006. Né? Até para mim é mais fácil nos que eu lidei, que é de 84 para cá. E tinha uma possibilidade maior de 42 anos. Mas vamos pegar o de 75, para ver a estatura. Né? Porque o Internacional foi exemplo. Para alguns era o melhor time do mundo, para o Milton Neves, por exemplo. Manga, alto. Claudião, alto. Figueroa, alto. Marinho, ou Hermínio, ou Pontes, ou Valmir Louruz, né? Porque o Figueiredo era o titular absoluto.
E depende de que ano pega, né? Porque o Figueiredo começou em 71, mas o de 75. Aí é Hermínio, não é o Marinho Pérez, que ainda estava no Barcelona. Hermínio. Alto, mas não era alto, né? Alto. Não fazia tantos gols de cabeça, até fez um gol num Grenal em 77, no chão. Né? O Vacaria também não era tão alto. Aí o meio-campo, Caçapava, Falcão e Carpegiani. Antes do Caçapava virar titular, era Falcão, Carpegiani e Escurinho, os três altos. O Caçapava era relativamente alto, conheci o Caçapava já depois de mais velho, né? Caçapava contou depois eu vou contar. Gente finíssima o Caçapava. Caçapava, Falcão, Carpegiani, uma estatura boa e força física e cana, né? Valdomiro não era alto, Flávio Bicudo não era alto e o Lula não era alto. Normal. Então essa história de dosar, porque também tem o seguinte, né? Harry Kane tem poucos no mundo, né? Então, ontem Balotelli tem poucos no mundo. O cara tem que ter habilidade, se posicionar. Nilmar não era alto. Sim. Claudio Miro não era alto. Né? O Damião era. Mas acho que tu pega duas coisas importantes. Assim. Uma é fazer algo do tipo assim no âmbito maior, principalmente para conselheiros, né? Conselheiros e até sócios, né? Porque hoje eu não sou conselheiro, mas sou diretor do clube, né? E o estatuto permite, né? Mas eu acho que preciso de maiores debates, assim, até para fomentar, para dar um equilíbrio, né? Hoje eu me sinto confortável de falar muita coisa sobre base, porque já convivo lá quase há 10 anos, né, com o pessoal, né? E sempre me interessei de estar sempre próximo lá, de saber tudo, né? E talvez um conselheiro que não tenha atuado em nenhuma área do clube não vá ter o mesmo nível de debate que eu talvez possa ter com ele, né? E faz falta. Outro ponto que tu toca, assim, na questão de rever a história, né? A gente vê ali o Eduardo Andreatti, que é o nosso coordenador metodológico, agora ele remontou a parte do caderno orientador, né? Que tu tem que ter um manual, mais ou menos, de forma de trabalhar, né? De acompanhar treinos, de parte física. E ele criou esse documento, inclusive ele foi atrás até da parte da história do clube, né? Realmente, nesse ponto que você está falando, de rever os jogadores do passado, né? Aqueles que vieram da base no Quem passado. fez o gol mais importante da história do Internacional, não sei se é o mais importante, porque eu às vezes fico pensando, claro, conquistar o mundo é muito mais amplo, mas o que é mais importante? Quebrar uma hegemonia de Rio e São Paulo, Sim. que ninguém quebrava? Né? Aliás, ninguém quebrava não, o Atlético Mineiro foi campeão em 71, mas que era muito difícil de desmanchar aquele título de 75, né? O do Figueiredo, o gol do Figueiredo. O que é mais importante, o gol do Figueiredo ou o gol do Gabiru? Aí vem a história do ovo e da galinha. O que veio antes? O ovo, que é o gol do título de 75, ou a galinha? Ou a galinha, que é o gol de 75, ou o ovo, talvez que é tenha aberto do esse Gabiru. espaço. Exato. E aí, 75 complementando, abriu assim, espaço. daí ele fez essa parte de fazer um estudo, né? E eu encontrei esses dias a revista Gol dos 100 anos, né? E aí, ali fala várias coisas ali, aí cedi a revista para ele, olha, acho que tem muita coisa aqui, claro que ele foi também no museu, ele pegou outras informações, e num ponto da revista ele falava realmente da parte dos mandarins ali. Os mandarins gostavam de homem grande. E aí eu acho que uma cena era daquela época. Aí tinha uma história ali que... tinha uma história que acho que talvez a parte, eu não me lembro muito, né, naquela época, o jogador tinha muito jogador técnico, muitos jogos bonitos, mas não tinha resultado, né? E aí no texto ali fala que eles tiveram a ideia de dar um equilíbrio nessa parte da força e da velocidade, né? E aí eu fiz esse recorte, mandei para ele, a revista tá com ele também. Aí mandei para o Fernando também, que o Fernando Reck, quando chegou ali na base, ele identificou que faltava muito... O bom do Fernando é o sobrenome. É isso. E o Fernando, ele constatou que faltava muito a questão do pé na bola, né, da disputa mesmo, né? E aí eu mandei para ele esse recorte também, daí ele bem assim, olha aí, ó, viu? Nós não estamos descobrindo a roda, né? É algo que o clube já tem, né? Quer ver? Aí eu estava fazendo um exercício, Marcelo, seja bem-vindo.
Obrigado, peço desculpa aí, tive um contratempo no caminho. Cada minuto de atraso é um chocolate a Amém. menos. Os netos vão reclamar depois. Não, mas se for para os netos, botamos um a mais. Né? Criança me sensibiliza. Mas eu estava fazendo exercício aqui dessa história. O Adalberto trabalha há muitos anos na base do Inter. Tu conhece o Adalberto Gonçalves? Craque. E aí nós estávamos falando aqui sobre essa história dos baixinhos. Porque nós, inclusive, somos muito influenciados com os resultados, né? Que a gente lembra desses detalhes quando está perdendo. E eu procuro não ser oportunista, às vezes sou, porque todos os jornalistas são em algum momento. Mas o mínimo possível eu procuro ser oportunista. Senão tu não consegue trabalhar em paz consigo próprio, né? Pô, um dia tu diz uma coisa, outro dia tu é obrigado a dizer outra. Aí um baixinho faz um gol de peixinho, como o Claudio fazia, o Nilmar fazia, ou driblava o time inteiro porque tinha habilidade, né? E que era o caso do Nilmar. O Claudio era extraordinário dentro da área, fazia cada gol bonito de peixinho, era, né? O Sabará era pequenininho, fazia gol de cabeça para Dedéu. Tanto que quando o Ener Valencia erra aquele gol de cabeça contra o Fluminense, no meu depoimento de gol, eu disse, fazia isso aí até o falecido Sabará fazia. Não sei de onde é que eu tirei aquilo na hora. Mas nós estávamos falando da estatura. Os grandes craques aí, Maradona, Messi, não são o altos. Vitinha, hoje, vamos pegar os de hoje aí, eles não passam de 1,75 m. E essa história que o futebol está mais aguerrido, mais paulhado, é verdade. Mas também sempre houve dividida de bola e coisa, né? Mas tu assistiu um tape no nosso tempo aí, né? Tape. Eu assisti há pouco tempo. Videotape, né? O videotape do Brasil e Itália, da sono, né, cara? Sim. Que os caras corriam, se não me engano, eu li algum material sobre isso, corriam 6 km num jogo. Hoje mínimo é 12 a 15. Então, é outro futebol. Né? O Bezerra, quando Caxias, correu 10.800. E essa história que todo mundo tem que marcar também é o seguinte, se tiver 9 marcando para 2 liquidar a fatura, também dá. Mas desde que esses 9 tenham consciência que tem que suprir a ausência daqueles 2. E aqueles 2 liquidam a fatura quando a fatura chegar. Exatamente, que era o que fazia na seleção a dupla Bebeto e Romário. Os caras falavam, não. O Dunga não falava isso? Não, deixa que o Romário nós marcamos por ele. Deixa. Corro por ele. Senão daqui a pouco a bola vai passar, ele não vai conseguir tocar para dentro. Mas eu estava fazendo a leitura do que era o Inter de 75. Né? O Vacaria não era alto da defesa. Né? Mais ou menos. Forte, né? Mais ou menos. O Vacaria encontrava sempre no supermercado lá em São Leopoldo. Ficávamos trovando, viu? O Vacaria falava devagar, então, meia hora mais ou menos de conversa. O Caçapava era alto, mas não era. Né? Ele era forte. Mas o Caçapava, tu deve recordar, era ponteiro direito. Né? Ele foi, na base, não ele foi para a excursão a pedido dos jogadores, especialmente do Cláudio Duarte. O Minelli não. Mas quem é que eu vou levar? Eles trabalhavam com pouca gente, né? E era aquele super time. Sim. Quem é que eu vou levar e tal? Aí o Claudião disse, e leva aquele da base. Mas o Minelli está, mas esse rapaz não sabe nem que posição joga, parece que é ponteiro e tal. Aí, há um jogo na Alemanha, o Edgar Schmidt sempre contava isso. Lá o Internacional, os caras descendo-lhe a lenha. E o Edgar, na época, jornalista convidado, estava no banco de reservas. Tanto que o Minelli disse assim, tu vai, farda, mas não toca na bola. Senão, os caras vão dizer, ó, um amador lá. E o Edgar sempre contava. Ele disse para o Caçapava, agora tu vai entrar. E tu vai dar neles também. Quero ver se vai ficar um alemão em pé aí, tu tá ferrado comigo. Ali, o Caçapava ganhou o lugar do Escurinho para jogar contra a máquina tricolor do Fluminense, para marcar Rivelino, Carlos Alberto Pintinho e coisa, Doval. Caçapava ganhou e nunca mais saiu. Escurinho virou reserva do Internacional, porque o meio-campo era Falcão, Carpegiani e Escurinho. Aí o cara que não ia viajar, que foi enfiado pelos jogadores, leva o coitado.
Foi e voltou titular de lá. Mas Caçapava, Falcão era alto, Carpegiani mais ou menos. Carpegiani é meu amigo até hoje. E Valdomiro mais ou menos. Já tive lado a lado com o Valdomiro. 1,76m, 77 por aí. É a minha altura. Até porque eu estou ficando velho, eu perco 1 centímetro a cada 3 anos. Mais para os lados. Vai aumentando para o lado. O Minuano não era, cara, não era alto. Conheci o Flávio Bicudo. Jogava muito a E o Lula não era alto também. Então, Lula não. Lula Mas eram mais jogadores determinados. Né? Me parece que isso sim. Né? É isso que está faltando. Que a Carla estava dizendo antes. O Caçapava, ele contou para nós, num daqueles eventos que fazia. Aqueles eventos todos. Ele contou para nós... Você vê, depois da segunda cerveja é a melhor coisa que ele contou aquela que é clássica do Falcão, né? Tentando ensinar ele a marcar o elástico do Rivelino, que era muita informação para ele, chegou no meio. E aí ele contando também que o Wright, não, levanta que ele vai te bater de novo. Que o Rivelino fez fazer queixa para ele. E ele contou uma coisa ele contou uma coisa característica que ele disse que era do time de 75, que o primeiro ataque tinha que ser deles, quando saía a bola do jogo. É uma coisa que eu não sabia. Né? Tu vê? Tu tem uma característica. Eu tinha uma equipe do juvenil que eu acompanhei, que eles tinham uma posição de sprint, assim. A primeira roubada de bola, quando eles não estavam com a bola, eles saíam no sprint, assim. Eles ficavam tudo, pareciam uns velocistas, né? Era bonito de ver até. E aí, em seguida, já roubava a bola. Qual foi o time do Inter que mais marcou alto até hoje? O do Cudê? O do Diego Aguirre, de 2015, não é da época da Carlinhos, 2015. Já era criança ainda. Não, já. O Diego Aguirre. Obrigado pelo elogio. Diego Aguirre, Cudê, Pesolano. Pesolano está alternando os sistemas, né? Quem é que mais marcava alto? Aquele Inter de 2015, que fez contra o Tigres aqui, em 20 minutos. Sim. Eu nunca tinha visto. Foi um amasso. Eu comentei na Bandeirantes aquele jogo. Recém tinha saído da Guaíba e tinha ido para a Bandeirantes. E tinha um comentarista que depois se identificou agora. Agora vai dar para até entregar. O Chico Garcia, que está na Bandeirantes. Estou eu, o Ribeiro Neto, o Baldasso comentando ali, né? E o Inter amassando. E 2-0. Aí o Chico Garcia em pé, que era comentarista de arbitragem, dizer assim, terminou a Libertadores, vermelho, vão ser campeão de novo. Entrega para eles o tricampeonato e tal, não sei o quê, porque com esse time aí, e eu boca santa, né? Vou ter que parar de fazer minhas tiradas assim, diz isso se não tomar um gol. Terminei de falar gol dos caras. Mas o que marcava alto aquele time, mas também tinha Sacha, Nilmar, Valdívia, Lisandro Lopes, que também marcava forte e marcava alto. E não era um time parrudo. Não. Mas lá, o jogo lá no México foi um erro praticamente individual daquela atrasada do lateral. Do Jefferson, né? Porra, o cara deu uma entregada. Sim. E depois, no fim do jogo, a gente ainda quase fez o segundo gol. E o Sobres ainda ajudou a errar um pênalti, né? O Sobres jogava no Tigres. Isso. Agora deu uma força, mas ele jogava no Tigres. Mas o bom deles era o francês lá, o Gignac. Esse decidiu. E o Aquino, aquele ponteiro. Eles contrataram 3 jogadores ali. O baixinho aquele. Aquele tinha que pegar ele. Eles contrataram 3 jogadores, que eu me lembro. Eles contrataram 3 jogadores e desequilibraram. Só que depois entregaram para o River. Sim. Foi um jogo parelho também. Mas e aqui a gente podia ter matado o jogo. 2-0, cedinho. E depois aquela entregada do cara lá, foi complicado porque desequilibrou, o pessoal ficou... O Inter é o time do quase, Marcelo? Eu acho que nos últimos anos nem do quase, cara. A gente tá... Nós estamos que nem o cachorro correndo atrás do rabo, tá difícil. Tá muito difícil. Eu fui agora no Beira-Rio no domingo. Dá uma tristeza tu vê, sei lá, parece que o time não encontra uma forma de jogar e de sustentar o jogo. Os caras saíram marcando alto.
eu estava observando do meu local lá onde eu sento, até eles fazerem o primeiro gol, a marcação deles ficava praticamente, os 4 da linha de defesa estavam quase no meio do campo, na linha de meio de campo. Eu chamei a atenção de uma pessoa que estava comigo, olha aí, isso tinha 10, 15 minutos. Eles só deram uma recuada depois do primeiro gol. Depois fizeram um ferrolho ali que, olha, eles jogaram, bem aí sim, armados. depois do 2-0, aí eles jogaram, botaram o molho, como se diz, na frente ali e deixaram o Inter correr. E talvez seja o porquê de tantas bolas alçadas, né? Porque não se conseguia penetrar. E a gente sabe, né? Nem a gente jogou lá, claro, daí aí Quer encurtar o esquema, né? Aí é a diferença da qualidade técnica, né? A gente for jogar aí contra time vários, os caras botam linha de 5 e para te entrar é difícil, né? Claro, só que daí depois tu faz um gol, né? Aí o adversário tem que mudar a estratégia. Daí isso aí. E tu olhava para a zaga do Mirassol, os dois centrais ali eram uns caras altos. Bom, e nós, o Borré vai ganhar de quem? Só numa bola que ele está ali. A propósito, essa nossa enquete que nós já começamos ontem e seguimos hoje. Alejandro deve ganhar sequência como titular na equipe do Internacional, sim ou não? Vá votando ali no @canal do REC, @canal do REC no YouTube, onde nós estamos transmitindo também o programa, e transmitimos também no @Masper TV, no 575 das parabólicas do Brasil, 520 da Claro, 20 da Claro. Em termos de projeção para amanhã, jogo encruado ou não? Vai o time alternativo? Quem? O Inter vai com o time alternativo? Não, vai titular. Acho que não, tem que ganhar, né? Nessa fase que nós estamos, tem. tudo Depois que de é jogo domingo, é encruado. depois de domingo a aí, gente ficou... aí é questão de tu virar a Depois de chave, domingo. né? É outro tipo de competição, né? Tem a questão financeira também aí, né? Que é importante, né? Acredito que motivação maior não né? Tem, motivação normal tem que ter, né? E aí é um pouco maior por causa da questão de ser outro tipo de competição, né? A gente também, em termos de base, também fala muito essa questão de virar chave, né? Depois volta as preocupações para o brasileiro, né? Mas agora é a Copa do Brasil, né? Mas a gente tem que trazer os erros que a gente colocar, eu digo assim, fazer aquela lição de casa, com os erros de domingo amanhã não seriam os mesmos. Mas daí tem porque questão... tem que tirar de lição ali, né? Eu acho que, não defendendo o Pesolano aqui, mas como eu disse no início aqui do programa, a gente precisa de jogadores que entrem em campo para jogar, porque também está faltando isso, não adianta só culpar o técnico. E também, claro, o técnico errou, até porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem bons jogadores, mas ainda é limitado o nosso time. Sim. Ainda está limitado, então não dá para mudar muito, fazer muita coisa, porque ele quer criar táticas, mas a gente tem um time ali que não dá, entendeu? Não dá para mudar muita coisa para dar certo. E para amanhã, eu sei que é outro tipo de competição, mas a gente precisa pegar aqueles erros de domingo para não fazer amanhã. Eu acho que a gente precisa trazer... É que a gente não pode ter essa memória curta, né? O que aconteceu domingo, ficou domingo e agora é outro. Não, eu acho que a gente tem que trazer junto ali para não cometer os mesmos erros. É isso que eu digo do Pesolano. Ele pode estar criando táticas, ele pode estar tentando, ok, não pode repetir os erros. Isso aí não dá. E o time... Também, eu preciso de um time. Eu não quero o Internacional com um grupo de jogadores cumprindo contrato. Eu quero um time jogando em campo. Porque é isso que eu estou vendo hoje. Domingo, eles estavam cumprindo contrato ali. Entraram para jogar, beleza, mas não jogaram. Foi difícil aquele jogo. Aquilo que o Pesolano... Desculpa interromper. A gente estava encarando um time que tinha viajado para fora do Brasil, em outra competição. Eram lanternas, ou seja, tinha uma série de, vamos dizer, benefícios para o Internacional naquele jogo, jogando em casa. Vinha sem 2 jogadores importantes, o Eduardo e o Negueba. Exato, também teve, boa o articulador e o concluidor. Então, assim, quem sabe o Inter não quer, mas não quer ter vantagens em campo, quem sabe ele quer só dificuldade, que aí o time acorda e joga, porque é isso que eu não entendo. Aqueles pontos ali eram fáceis para a gente, ali estava muito fácil para a gente ganhar. Eu acho que mexeu demais também, não precisa, tem que acertar a lateral esquerda, porque o cara está suspenso. Exato. Mexe ali. Agora, tirar o mexe... Bruno Gomes da lateral direita, que é onde ele se desenvolve. Onde está aí dando bota certo. o cara na esquerda, onde ele está bem, ele é um lateral ala, vamos dizer assim, mas mesmo assim muda. E aí, ficamos com duas improvisações. Exato. Então, assim, a gente está com o Internacional hoje, que não dá para criar muita coisa com os jogadores que a gente tem. São jogadores caros, mas em campo são limitados ali. A gente tem aquele time pronto e não dá.
Entendo o Pesolano, entendo que ele está querendo mudar o Internacional, ele está vindo com ideias, mas a gente tem um time que não dá para mudar muita coisa. Não, eu considero ele um bom técnico. Eu também considero. Eu acho assim que as críticas até estão sendo pesadas ali, porque o pessoal passa pano muito para jogador. Eu sei porque eu ganho hater na rede social quando eu falo de algum jogador aqui, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem hoje jogadores ali que são bem conceituados. E eu não estou vendo isso em campo, sabe? Isso daí que me revolta. Sabe que eu estou muito à vontade para criticar agora aqui, porque eu critiquei quando saiu a escalação. Mas para quê? Sim, durante a semana antes, quando se aventava a possibilidade, para que inventar os laterais? O Bruno já tinha uma jogada pela direita, onde ele compunha como terceiro zagueiro, saía jogando como tal, e já estava suprindo a necessidade da ala esquerda. Então, se tiver que improvisar, improvisa do outro lado. Exato. Eu já colocaria o Alisson direto. Eu também colocaria. Isso aí eu aprendi com os antigos. O O primeiro entrava lateral no não menino pode da jogar, base, o segundo não pode, o terceiro é que vai jogar, e é o da base. E é o da base. Mas Podia ser o aquele- menino da base lá, Exato. que já jogou ali. E Não achei tem que ele força foi tão mal. física, o Alisson é eu bom acho que era o jogador. jogo perfeito ali pro Alisson. O jogo contra o Mirassol era um jogo... E outra, é o básico bem feito, sabe? Aquele Sabe jogo sem que se esse inventar negócio da muito. base, o Adalberto até acompanha mais de perto que nós. Eu tenho a gente tem muita informação, né? E por conviver com vocês todos, assim, pega daqui, pega dali, pega de lá, meio-dia, é amanhã, é tarde, é ouvinte, é não sei o quê. Então o cara chega a ficar... Aí eu pedi muito tempo, e muitos pediram, vários, todos, quase todos, né? Outro dia eu vi um cara bradando que tinha que ser o Vitor Ramon. Aí lá pelas tantas o Serginho Vasquez diz assim, os caras foram em comitiva observar o Vitor Ramon no último jogo, disse que foi um desastre. E se assustaram, disse, não, vamos deixar o Pavão improvisado mesmo. Aí o Pedro Gabriel está jogando, que a gente sempre falava aqui, né? O Pedro Gabriel é bom. Bom O jogador. Pedro Gabriel tem 2 Copas São Paulo, a observação já é lá. é bom jogador. Mas o Vitor Ramon foi bem na Copa São Paulo. Bom. Vamos lá, o Grêmio, o Everton, ó o Pavão aí, ele é intocável. Gustavo Martins, Vieri, Pedro Gabriel, Nardoni, Arthur, Meck, Amuso, Enamorado e Carlos Vinícius. Ele não montou o sistema. Ele botou um meia mais avançado, né? Em tese, mudou um pouquinho o sistema, porque ali estava o Noriega junto com o Arthur e o Nardoni. Ele trocou uma peça. É o Gabriel Meck no lugar do Noriega. E o Nardoni indo mais para trás, por quê? Porque o Grêmio comprou gato por lebre. Não pagaria 10 milhões de euros se não fosse um segundo homem articulador. Por quê? O Grêmio comprou gato por lebre. Porque o Sosa é o primeiro lá no Racing, ele era o segundo. Mas um Esse Sousa é segundo... muito bom jogador. um segundo que era marcador também. Não é o criativo, o criador, o concluidor, o que pisa na área. Né? Os de antigamente, Luiz Carlos Martins, Luiz Fernando Rosa Flores, não tem. Então, cada um no seu quadrado. O Meck já joga com característica de atacante, né? Já joga de forma insinuante para se livrar de volante, se livrar de zagueiro, para tabelar com os ponteiros. Me parece que melhora. E aquele... Um só pode ser bastante, né? Eu assisti o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, entrou o outro argentino que veio junto com o Nardoni, eu não me lembro o nome dele. Eu achei bom jogador. Como é que ele repite a Esse que entrou, eu assisti o jogo do Grêmio e Cruzeiro, e no segundo tempo entrou um outro argentino que veio junto com o Nardoni. Lopes. São 2 nomes. Eu achei bom jogador. Léo Pérez, não é Lopes, Léo Pérez. Isso, Léo eu achei Pérez. bom jogador. Um cara com boa estatura e bom jogador, pelo menos da... Mas está no banco, está no banco. E outro que está no banco é o Zortea. Né? E também o Riquelme está no banco de reservas. O nosso chocolate Neugbauer está encobrindo ali os reservas. Estou tentando ler. E a minha visão já vai a mesma. Mas isso aí é estratégico. É para todo mundo ficar. Daqui a pouco a gente tira os Neugbauer e já colocamos. Mas dá para ver aqui por cima. Dá, Assim, dá. Gabriel Grando, Balbuena, Wagner Leonardo, Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodge. Ai, eu vou pegar aqui que está mais fácil. Mas aqui eu tenho os reservas aqui já. Vamos lá. Vamos nesta. Caio Paulista.
Gabriel Grando, Marcos Rocha, Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista, Léo Pérez, Zorter, Riquelme, Dodge, Bright White, TT e André Henrique. Tá caro esse banco aqui. Caro. Pegou o preço. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, a gente volta na sequência, falando muito sobre o Internacional, até porque amanhã nós vamos falar sobre o Grêmio. Enquanto o Internacional estiver jogando, aí os gremistas estarão aqui. O jogo do Inter amanhã é 8h30, né? Amanhã... É 8h30. É 8h30. Hoje as gurias é 7, né? Hoje. E sabe que tá rolando um jogo aqui, que a coisa enfeiou lá. Então, vou puxar aqui, Botafogo e Chapecoense, falta 3 minutos para terminar o jogo, tá 0-0. E aonde aí? No Rio. Copa do Brasil? Eu não sei se é no Rio ou em Brasília. Copa do Brasil? É. Eles tomaram 4 em casa. Agora tem o seguinte, né, meu? Os caras... Não, e agora acho que deve ter colocado até o prefeito de Chapecó. Agora tem dinheiro envolvido, né? Daí sabe-se lá, né? É o Pix da conta. Faz o Pix, né? Essa foi a maior que teve. O cara gritava na arquibancada, Bahia classificado. Faz o Pix, né? Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Dezoito e 51. Que horas é o jogo das meninas? Às 19. 19. Daqui a pouquinho jogam as meninas do Inter contra o Cruzeiro. 19h15 tem o Juventude contra o São Paulo, lá no Morumbi. Eu digo Morumbibes. Da Neugebauer é Bibs, não tem nada de colher de chá para os adversários. Os adversários, o rigor da lei, né? Vamos lá, escalação dos homens aí. Confiança. Pascoal, Wellington, Lucas Cunha, Ícaro, Lohan. Lohan, sabe que é aquele que era do Juventude? É provável, né? Do Juventude não, do Ipiranga de Erechim. Kelvin, Renilson, Gabriel Zeca, João Pedro, PK é o Patrick, ex-Grêmio, e Danielzinho. Mas o Sassá não está aí, eu ouvi falar que ele ia jogar, está no banco. Não está no banco, o Sassá. Que destino, hein? Que fase, hein, cara? Mas disse que era virado, não que era aquilo. Disse que era um horror. O Grêmio estava para trocar ele. Na época os caras diziam, não leva isso daí. Isso daí é uma bomba. Lá em Lagoa Vermelha diziam, virou naquilo. Né? Virou no que é aquilo. Então, o que é aquilo é a pior das referências. Mas vocês acreditam ainda em Libertadores da América via brasileiro? Adalberto. Como tu falou ali, que a gente estava perto do descenso, da zona, mas também está perto da Sul-Americana, né? 6 da Libertadores. Mas da Libertadores dando tudo certo, que é o Curitiba, né? Então, esse pessoal que está no meio ali é muito incrível, né? Esse dia eu estava vendo, o Inter tinha a mesma quantidade de gols feitos do que o Cruzeiro, que estava em último lugar. Então, um campeonato muito maluco, né? Só para fazer um gol é uma guiça. Eu acho assim, se tu encarrega 3 ou 4 vitórias aí, eu sei que é muito difícil, né? Mas quero tu o volta Inter. pro páreo, né? Quero o Inter com 11 pontos em 15, né? Se o Inter tivesse ganho do Mirassol, o Inter teria feito 14 em 18. Pois é. O Inter fez 11 em 18, que dá 61,11% de aproveitamento, que dá a posição maior do que o do Curitiba. E era factível de fazer esses 3 pontos aqui. Dava não só no aspecto do futebol, da pontuação, mas anímico também. Claro, né? claro. Da confiança, né? O mental ia ser diferente. Tinha tudo. Olha aqui, ó, o Curitiba tem 53, dá a posição do Bahia. O aproveitamento recente do Inter, que está levando o Inter a ficar na berlinda, né? Parece horroroso o aproveitamento, colocaria o Inter, só desses 6 jogos mais recentes, na 5ª colocação. Não, é perder muita chance. O Internacional
tem 13 e o Coritiba tem 19. Aquilo que eu falei, são 6 pontos. Na verdade, 7, né? Para passar. E aí passa do Atlético também, só que daí já é sexto. E aí fica chulhando aí, campeão e vice da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, que eu não tenho muita convicção que vai ser tudo brasileiro, assim. Claro, a Copa do Brasil sim, mas Sul-Americana e Libertadores. Não tenho mais aquela convicção. Agora na Libertadores mesmo já está meio... É. Os caras passavam aquela pré-Libertadores, já não estão passando mais. Né? E o Corinthians também é um time para não ficar ali. Outro dia, até para a gente não se pintar tanto de M, né? Eu estava dizendo, vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente faz para o Corinthians quando os nossos estiverem ali. Grêmio Internacional também não é para ficar ali embaixo. Não são para ficar ali embaixo, não é a dupla Grenal, não é para ficar lá embaixo. Porque a gente diz, o Corinthians vai sair dali, o Inter saiu dali. O Cruzeiro saiu dali. Eu acho que o Santos saiu dali. Este aí é que eu acho assim, daqueles três ali, do 15º, 16º e o Corinthians, 17º, tanto o Corinthians quanto o Cruzeiro, é só uma questão de tempo, sabe? também acho. Porque eles têm time, tem um plantel razoavelmente, o Cruzeiro... Mas, vai Marcena, dá uma olhada no Vitória, que a gente fica torcendo que despenque. O Santos, eu vi o jogo contra o Fluminense, um pedaço do jogo. Eles cansam. Eles param. Morrem. Eles morreram contra o Inter, morreram contra o Fluminense. Estava 2-1, estava terminando o jogo contra o Fluminense, tomaram 3. Tomaram 3. O foco deles é qualquer coisa que o Neymar faz. Olha lá, o né? Vitória tem um jogo a menos. É só um jogador. Isso é uma coisa que na teoria, claro, na teoria tem que se confirmar na prática, né? Quando as outras equipes começarem a se atrapalhar em outras competições de poupar jogador, talvez que o Inter consiga tirar uma vantagem disso. Né? O problema do Inter é o Inter. Sim, claro que agora o Mirassol podia se enredar com outra competição. Exato. E quem se enredou foi o Inter. Nós jogamos quantos jogos em casa? Foi o Remo? O Palmeiras, Bahia, Atlético Paranaense, São Paulo, Mirassol. E o Mirassol. E o Chapecoense. Desses 6 aí, se nós tivéssemos ganho 3 jogos, ganhamos mais 2. O Inter perdeu 4, empatou 1 e ganhou 1. Isso. O Inter ganhou da Chapecoense. Desses 4, tivéssemos ganho 2, e era factível, acho que dava para ganhar. Dava mais 2 pontinhos. Não, mais 6. Não, se 4. 2 vitórias. Daqueles que perdeu. Daqueles que perdeu. Isso. Mais 6 pontos ali. Estava ali na do Coritiba. Estava 19, quer dizer, nós estávamos chegando no Bahia, no Atlético. 2 jogos em casa. Isso prova que é difícil, mas não é impossível. Exato, não é impossível, não. O futebol não. E há pouco nada é tinha impossível. esses. Claro que não dá para te basear só nesses scouts assim, mas tinha um que indicava o Inter, acho que em primeiro ou segundo lugar de finalizações claras de gol, né? Perdidas. Só não fazia. Só não faz o gol, Só não faz. Não, eu vi o jogo também, o Atlético Paranaense contra o Palmeiras. O segundo tempo, claro, o cara foi expulso ali há 2, 3 minutos. O Murilo. Murilo. E mesmo assim o Palmeiras é um time Mas o que Palmeiras aceita jogar feio. É. Parece que o Inter tem vergonha de jogar. Agora, o que corre esse time do Atlético é impressionante o que corre. Não, é que eles têm jogadores talhados para isso. O Mendonça e o Viveiros, botar na frente não pega mais. Em uma boa condição física, eles Eu não assisti jogo inteiro dele. Eu tenho até visto pouco, sim, brasileiro, mais focado no negócio das questões de base, sim. Mas me lembra ali essa questão desse Sousa aí. Tu lembra que o Vitória, quando teve taco a taco para nós cair ali, o desafogo deles era o Marinho, em grande fase, né? Talvez falte um tipo de jogador. E também a questão de jogar defensivo, né? Era só no vai Nilmar, só que era no vai Marinho. Né? O Marinho não voltou para lá agora no final Eu não sei. Né? Aqui, esse ano passado? Ele estava arrumando bronca em um lugar aí esses dias. O Marinho? Eu acho que ele voltou. Acho que ele está no Vitória. Está no Vitória, ele voltou para o Vitória. Na finaleira ele voltou. Ele estava no Fortaleza, não estava? Sim. Caiu. Eu acho que o Fortaleza que ele ele jogou o último ano no Fortaleza. Perdão, acho que ele voltou para o Vitória. Eu acho que voltou para o Vitória. Eu vi um pedaço do jogo do Vitória com o Corinthians, dando uma secadinha no Corinthians, e se não me engano ele estava em campo. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável
que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã, com iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais, ao manejo sustentável e à geração de oportunidades nas comunidades onde está presente. Reforça diariamente o compromisso com um futuro mais equilibrado, um futuro que une inovação, eficiência, cuidado com o planeta. É assim que a CMPC segue avançando, conectada com os desafios do agora, mas sempre olhando para novos horizontes, porque cada decisão tomada hoje é um passo fundamental na construção de dias melhores para todos. CMPC, viva o natural. E agora um show de chocolate, Neugbauer. Quando o assunto é chocolate, só o nome vem em mente, Neugbauer. Com uma diversidade irresistível de sabores, cada barra Neugbauer possui a qualidade, as melhores matérias-primas, garantindo uma cremosidade única que derrete na boca e conquista de primeira, trazendo aquela sensação única de um sabor que aproxima pessoas e adoça a vida. Porque nosso propósito é simples, criar e compartilhar momentos de alegria. Neugbauer, nossa história é chocolate. Eu só quero chocolate. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos, confeitos em geral. No Instagram, Brasil _Panificação. Ligue 051 99336 4063. O pão que sempre uniu os gaúchos. Há 60 anos, muita categoria, muito zelo por tudo que faz. Uma panificação que fica aberta, uma padaria, Panificação Brasil, que fica aberta 24 horas por dia em Novo Hamburgo, e o transporte dos produtos para todo o Brasil, olha o caminhãozinho aí, né? Todos bem acondicionados, refrigerados, para chegar intactos os alimentos do outro lado do Brasil, a qualquer distância, sempre com a mesma categoria, ditando as regras há 60 anos. Brasil Panificação. Laboratório do Pé. Você sente dores nos pés, joelhos, quadril, coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma que você pisa. No Laboratório do Pé você encontra tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos seus pés em tempo real. O Laboratório do Pé desenvolve palmilhas computadorizadas feitas sob medida para o seu tipo de pisada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores e proporcionar mais conforto no dia a dia, seja para caminhar, para trabalhar ou praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 51 99 108 42 19 ou o tradicional 33 81 0010 que você confere aí na tela. Global Aço, apaixonada pelo cliente, tem tudo que você precisa, a solução completa nas linhas de aços planos e longos para a indústria, construção civil e agronegócio. Vergalhões para a sua obra, chapas e perfis para estruturas metálicas, telhas galvalume natural e pré-pintada com isolamento térmico e acústico, tudo feito sob medida para você. Global Aço também tem arame guapo, nas versões ovalado 650 e 750 kg força, além do farpado 350 kgf, que garantem máxima proteção nas fazendas e rebanhos de todo o Brasil. Arame guapo, sinônimo de tecnologia, durabilidade e resistência. Mecânica Sabiá, uma família a serviço do seu carro. 60 anos de competência, regulagem de motores, mecânica leve, injeção eletrônica, especialista em carburação. Ligue 51 3340 0654. Rua Joaquim Silveira, 437. Fuscas, Chevetes, Opalas, Corcéis, enfim, TL, Variant, tudo que é carro antigo pode levar lá, que a Mecânica Sabiá tem 60 anos de competência e autoridade no ramo. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento Banriway. A vida financeira do seu filho começa aqui. Cadeira
Cadeira Cativa. Oferecimento Banho Way. A vida financeira do seu filho começa aqui. 7h09. O que a ESPN está fazendo com o Roger é sacanagem. O repórter no Morumbi entrevistando os torcedores que estão chegando, perguntando quem eles querem para o lugar do Roger. Só que o Roger está trabalhando. E se o torcedor diz que não sabe, ele pergunta o que acha do Dorival. Ou o cara é parente do Dorival. O Dorival é uma figura querida, mas não está precisando de agente no microfone. Né? Convenhamos, né? É sacanagem. Ou identificado torcedor. Né? Olha aqui, ó. A Carlinha mandou nas duas línguas aqui. Não, tá no... Eu vi no Instagram aqui do teu colega lá de Rádio Grenal. Olha aqui, ó. Quando a análise da crise de uma equipe passa pelo salário, muitas vezes totalmente errado, dos jogadores, estamos errando como jornalistas na análise. Pois o que aconteceu em campo, muitas vezes, é consequência de muitas coisas que estão sendo erradas dentro do clube. Opinar com a camisa gera essa distorção, pois como torcedores queremos que os jogadores sejam torcedores, quando na realidade são profissionais. Depois, há alguns que sentem mais ou menos identificação. Dito isso, aproveito para dizer que analisar um jogador em qualquer posição sem levar em conta a equipe que o acompanha é errar na análise, pois o futebol é um esporte coletivo. Então, apontar um como culpado de tudo é não entender que o sistema influencia, e não só no futebol, mas também no mental, no estado de ânimo e na disposição. Para encerrar, não estou falando de nada pessoal, só queria dizer isso porque essa semana ouvi muito isso na Argentina, em diferentes casos, e queria dizer, Ana Caicedo, esposa de Borré, só que o Borré não cai nunca, ela é Caicedo, né? Ele vai cair se cair. Que bobagem. Aproveitar. Trocadilho infame, né? Ele cai tarde. Agora, sabe o que é? Ela só fez isso porque ele está indo para a reserva. E ele já sabe que vai ir para a reserva. Até em homenagem ao investimento que fez o Internacional, o Alejandro merece jogar. Porque senão, o que tu foi buscar o cara lá na Rússia? Se é para não botar em campo? E se botar em campo, bota numa condição digna, como ela mesma está dizendo. Bota entre os titulares. Não só depois para tapar o furo do outro que não faz gol. Ele tem que ter a minutagem que o outro teve também. Até que já que ela gosta de justiça, de dividir o pão, de dividir as críticas, nada contra a dona Ana Caicedo. Né? Eu sempre fui admirador do jogo do Borré, mas ele tem que fazer gol. Tem que fazer gol. O jogo dele é um jogo até razoável, mas Não, ele tem identificação infrutífero, em campo, tu vê que ele infrutífero. se movimenta, mas... não adianta. Tem Tá gols. conseguindo. O Alan Patrick tocou uma bola para ele no penúltimo jogo ou no último? No Grenal, ele teve No uma Grenal. pifada que ele No chutou no Grenal. canto do Isso aí. goleiro. No Grenal. No Grenal. Olha aí. Tinha que No estar 4-2 ele fez diferente, fez o gol. Fez. E foi elogiado. Gol de centroavante, Até porque falei ele mal do estou no Borré canto agora. oposto, né? É? No Grenal dos 4-2, ele estou no canto oposto, Chutou. ele podia ter feito isso, só que ele estou em cima do goleiro. Tudo bem que ele estava um pouco mais em direção à linha de fundo, mas... Não. Porque ali onde ele estou, o goleiro... Sabe o ia. que é? Não adianta. Tem que ter expertise. Centroavante. O Ricardo Matias fez uns 4 gols, 5 só com a camisa do Internacional. Todos gols muito interessantes de Não, centroavante. aquele contra o Vasco, lá naquela fumaceira, naquele aguaceiro, melhor. Aguaceiro fez o gol. Corinthians, Nacional. Contra o Corinthians ele fez um gol de letra. Nacional. Contra o Nacional, É. a gente nem entendeu no começo como é que aquela bola entrou. O Nacional jogou muito bem, até tá brincando, bota, parece que o negão tá de aniversário até. E aí contra o Ceará, Ele deu uma escorada. que ele fez um gol contra e fez outro a favor. E a favor, Não, Um gol. E é um cara que... E saindo aqui com muitas críticas, inclusive da imprensa, né? Sim. Tem vários porque- que até hoje dizem que, pô, não joga nada. Não, esse de não joga nada, uma que eu aprendi a não dizer mais isso. Porque eles acabam depois indo para um time desses aí e dá certo. E jogam bem. O maior exemplo da história do Rio Grande do Sul é o Casal 20.
Washington e Assis. Eu era ouvinte de rádio, não era nem radialista, estudante de jornalismo, já era. Mas se dizia, esses dois não jogam nada. Não jogam nada. O Inter trocou os dois, se eu não me engano, foi pelo Arthurzinho. Ou trocou um pelo Augusto, lateral esquerdo, e o outro pelo Arthurzinho. Que era baixinho, habilidoso. Habilidoso. Mas... Jardel também falava que não jogava nada, né? Jardel, Paulo. Até balãozinho, fez gol. Célio Silva tinha sido escolhido o pior zagueiro do futebol carioca. Que eles faziam aquela sacanagem, escolher os piores do ano. Ganhou o técnico do Inter, Antônio Lopes, e ganhou o zagueiro do Inter. Um capitão, campeão da Copa do Brasil e outro técnico. Um ano depois. Chutando, inclusive, a terra junto, o montinho junto, mas foi, entrou, entregou. Marcela, qual é a saída agora? Tu que é um homem que entende de números também. Tu tá vendo alguma luz no fim do túnel, essas especulações aí de que vai se buscar um recurso extra, que se possa juntar esforços na sociedade? Só de ouvir falar isso já é interessante, né? Tu estás falando do futuro, da eleição, da movimentação do Tinga. Eu tenho uma outra notícia que eu estou só esperando terminar a costura, que se confirmar vai ser a Rasa Quarteirão. Aí, Agora fiquei curiosa. vou me incomodar um pouquinho, mas vou... É que esse é um ano de eleição no internacional. Se essa fase se mantiver, né, de perdendo em casa, ganhando 1 ou 2 fora e ficar nesse atual, nessa posição que nós estamos, esse processo acaba se antecipando. Hoje as melancias estão lá dentro da carroça, mas ainda não começou a andar a carroça, então elas estão lá. Mas esse processo pode ser antecipado se a campanha se mantiver num estágio que está, entendeu? E é um ano difícil, né? As dificuldades financeiras que o clube tem é sabida de todo mundo, né? Então, eu entendo que seja bem difícil que a gente consiga, mesmo nessas possibilidades nas aberturas, vai ter uma janela... E agora no inverno, No né? inverno, Isso. né? Eu acho difícil que a gente consiga trazer isso, a direção tem dito, né? Então, nós temos que, vai ter que encontrar soluções Com o que tem. com o que tem. Pode ser que venha um zagueiro, né? Zagueiro que se viria... Este, eu acho que é um dos... Porque o Fala nosso muito no melhor Diego Carlos, zagueiro né? tem 39 anos, né? E joga muita bola, comparando com... É o melhor zagueiro que a gente tem. Carlinhos está esperançosa ainda? Ou... Não, sempre, né? A gente tem que continuar ter essa esperança com o Internacional, mas com os pés no chão. Que isso daí, eu lembro essa expressão lá quando o Pesolano foi apresentado, o Fabinho também, quando o Abel retornou dizendo para o torcedor a gente ter os pés no chão com a atual situação do Internacional. Porque a gente está Vale a mesma regra. Isso, a gente está com uma situação financeira que não é boa para o clube. A gente teve saídas de peças que eram importantes no time, como o Vitão, vou dar um exemplo aqui, o Wesley também, querendo ou não, faziam diferença em campo ali com o time. Não tivemos reposições. Hoje, além da zaga, também tenho preocupação com a parte dos goleiros, porque Ivan saiu também, não retornou, não veio ninguém também, e hoje eu dependo do Rocher. Não tenho confiança no Antony, não estou falando aqui da pessoa do Antony, estou falando do jogador, do goleiro, do profissional. E porque a gente tem sempre que ressaltar isso, que as pessoas acham que a gente já está querendo falar mal da pessoa. Não tenho nada contra ninguém do Internacional. Mas hoje me dá insegurança, como aconteceu agora no jogo do Mirassol, quando anunciaram ali horas antes, pelo menos eu fiquei sabendo horas antes, que o Rocher não ia entrar em campo e sim seria o Antony. Já dá aquela baixada no torcedor ali na hora, tipo, o Antony não dá aquela confiança. Ele é um guri esforçado, mas ele ainda não dá aquela confiança. Porque goleiro e centroavante não pode ser pela metade. Exato, exato. Agora tu disse tudo. Não dá para ser pela metade. E a gente Quer ver precisa que o Cruzeiro, disso. olha só o que é ter dinheiro, né? Claro, tem que ter dinheiro para começar a pensar logo ali, né? O Cruzeiro está contratando, ou preparando-se para contratar, o John e o John. O Gregory. goleiro. O goleiro que John. foi nosso aqui. Isso. E o volante Gregory. Foi a pedido do Arthur Esse Jorge, Gregory é que foi do campeão. Botafogo, né? Que foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. Com o Botafogo. Então está com crédito enorme, tem
Contrato até 2030, o Arthur Jorge, 2 campeões da Libertadores com o Botafogo. O Gregory, que foi expulso contra o Atlético Mineiro no primeiro lance, Eu lembro desse jogo. quase entrega a rapadura, né? E o John, né? Pô, e vai ficar com o Cássio e o John. Vai ser uma batalha. E o Cruzeiro, tu vê, o Cruzeiro tem o Lucas Silva, que eu acho um bom jogador, e que está no banco do Cruzeiro. E ainda vão trazer mais o Gregory. Mas essa parte financeira é preocupante mesmo, né? Tu vê que a parte de patrocínio, eu sempre falo isso agora, que o patrocínio, ele está estagnado, no caso ainda retroagiu, né? Porque a patrocinadora Márcia saiu, aí tem a questão da associação que ela vai de acordo com o momento do time, o momento do time não é bom, né? Tem inadimplência, provavelmente tem inadimplência. A questão dos contratos de TV, 50% para todo mundo igual e 50% de desempenho, a gente também está patinando em termos de desempenho, né? Então, a única solução que eu vejo daí, que a receita extraordinária, é advindo da base, né? E agora a gente já passa por um problema, assim, a gente já estava trocando uma ideia com o gerente de captação lá, a dificuldade de trazer jogadores até de 12 anos, né? O Bahia pagando multa de jogador de 14, de 16, ali. A gente tinha um jogador em vista, um volante do Vila Nova e também um atacante do Paysandu, o Flamengo patrola, leva por 800 mil, por 1 milhão, e esse aporte a gente não tem como fazer, né? Então está muito difícil essa questão, né? Mas a gente tem que usar o que tem em casa, né? A gente tem ainda a base ainda é a questão de ter uma receita extraordinária futuramente. Né? Sim, O pessoal sim. critica a base, vem que eu ouço críticas aí que... mas o ano passado nós vendemos 3 jogadores da base. Sim, isso aí. Né? E que, pô, aportaram um baita de um curso. Tem o Ricardo Matias, o Gustavo... Deu quase 200 milhões. Gabriel. e Deu o mais de 200 Gabriel milhões. Carvalho. Pô, e o pessoal 200 mete o milhões de pau, reais né? é um quinto da dívida. E mete o pau que a base não é... Pô, mas que o trabalho é Luiz ruim. Otávio. Não. A base E- do Inter é e muito olha, bem conhecida, poderia- né? A gente tem... À exceção do Gabriel Carvalho, os outros poderiam sair por mais se tivesse uma reserva financeira, né? Mas não Sim. tem, teve que vender. Sim. Senão não chegava a abril. Quando começaram a criticar, eu disse, olha, tem que pagar o mês a mês, Sim, porque daí- tem o resíduo do 13º e férias, janeiro, e fevereiro e março não tem cota de nada, o associado e deu, né? Não tinha o patrocínio master, então se não vendesse, a situação seria caótica, Caótica, pode ter claro. certeza. E hoje o essa- Internacional... E essa questão que tu fala também da parte política e da parte financeira, atrelada a ela, né? Tem que ter uma união melhor, né? Não sei se terá um candidato de consenso, né? Mas se for ver, as 2 eleições elas não acabaram até hoje, né? Não acabou. E talvez a gente passar por outra eleição, então, nesse nível, assim, a gente não sabe quem são os candidatos declaradamente, né? Só se ouve falar na imprensa. Mas é algo que, em determinado momento, as debêntures foi um drama ali que acabou não acontecendo. A questão da Liga também foi um negócio traumático de discussão ali. Então, as questões que foram para levar a discussão para a parte financeira sempre foram traumáticas, né? Eu acho que tem que tanto é quem assuma, independente de quem assuma, eu acho que o clube tem que se unir um pouco mais, principalmente essa questão financeira. Olha que o Fernando Diniz, só para ter uma ideia, representa um corte milionário do Corinthians na comissão técnica. Vê o que é. Os dois treinaram a seleção, o Fernando Diniz E o... e o Dorival. Dorival. Saiu o Dorival, entrou o Diniz. Às vezes sai o Diniz, entra o Dorival. Dorival. O treinador e a equipe recebem cerca de 44% a menos em relação ao que era pago a Dorival Júnior e os assistentes. Mas como estava desempregado, eu acho que isso aí é razoável. E o outro vinha da seleção direto. Sim, ele entrou lá por mais de 2 milhões. foi Mais isso? de 2 milhões, até não entendi para que O pagar Dorival? tanto. Porque tinha ido mal na seleção. Né? O contrato do Diniz, de abril a dezembro, terá um valor de 15 milhões de reais, já com 13º salário. Desse montante, 11 fica para o treinador e 4 para o resto. O resto é a comissão técnica. A comissão técnica, 4 milhões. E ele, 11. O cálculo não considera bônus por metas. Caiu 44% e ele vai botar 11 milhões no bolso em 10 meses. O futebol não tem inflacionado. Estou botando já 13º, férias. Inflacionou demais, né?
E o Corinthians ainda não é uma SAF, né? Não. Ainda é um clube associativo. Ele Tudo bem, fez tem uma torcida. uma renegociação, né? Assumindo compromissos que um banco, se não Sim, pagar, sim. volta a dívida, aquela coisa. O Fluminense também fez. Tá pedalando. Né? É que o Fluminense teve um aporte de recursos aí com o Mundial do ano passado. É. Ele ganhou uma grana. Mas viu que estava a especulação de ontem? Não. Os caras tiveram a cara de pau de oferecer 800 milhões pela SAF. 420 agora e 380 depois. Da SAF do Fluminense? É. Só isso. Mas achei deve ser pouco 25%, deve ser uma coisa assim. É para entrar e deve ter a possibilidade de aportar mais no futuro. Eu não li bem a matéria, eu só li um recorte que estava desse tamanho assim. Sim, porque agora o 800 milhões. Mas o que é isso? O Botafogo está à venda aí, né? Pelo menos foi o que eu li. O Botafogo botou no jornal. Botou no jornal, anunciou quem quer. Quem paga mais? O Vasco está nessa ronha danada aí também. Que... Tem até música, nos classificados de um grande jornal. Olha aqui, ó. O Argel, o novo treinador do São José. E aproveitando, o Argel é muito amigo do Chico Noveleto também, né? São compadres até. E hoje ainda falei com o Noveleto e com a Mariju Maciel. O São José está virando empresa. SAF também. Que, na verdade, já é mais ou menos isso com o Milton Machado, que é ele que aporta o dinheiro. Mas aí, agora, qual é o grande drama que está se vivendo? De quem é o dinheiro? É do São José? É do Milton Machado? O que cabe a cada um? Não, mas sou eu que estou explorando, sou eu que vou vender. Sim, mas o clube é nosso. Bom, isso depende do contrato feito entre o São José e o Milton Machado, o Noveleto, que era anteriormente, se eles estão juntos. Não, o Noveleto está fora. Está fora? O Noveleto não tem nem um pila. Tem que ver o contrato. Tem que ver que tipo de contrato, de relação que eles têm. O Noveleto está com o burro na sombra. Volta para a federação? Não? Vai, candidato. votar, né? Candidato. Foi, ele candidato. é uma boa. Hoje ainda cutuquei ele no ar, ele já me mandou uma mensagem. Dá mais 200 quilos de alcatra de bolso, Mas o Chico tem hotel, tem fazenda, tem. Né? Burro na sombra. Vendeu a Multissom. até é bom, porque aí eles pelo menos entram com o espírito de trabalhar. Né? Isso aí. Mas com esses a gente não se preocupa, né? Tem que se preocupar com quem está pelado, que pode tomar algum. Né? Valeu. Vamos ver como é que vai se ver o Grêmio hoje aqui. Fechamos a enquete? Não. Não fechamos? Amanhã a gente dá o resultado, não tem problema nenhum. Deixa eu só ver aqui. Como é que está o São Paulo 0-0 com o Juventude. Daqui a pouquinho tem o Grêmio. Grande abraço. Bom proveito com o Lloyd Bauer aí. Boa. Cadeira Cativa. Oferecimento Banho Way. A vida financeira do seu filho começa aqui.